Vamos passar para as principais síndromes demenciais, né? Vamos falar aí, começa com Alzheimer. Como é que é o Alzheimer? Caracteriza o Alzheimer para o nosso ouvinte. Tá. Talvez seja a principal demência. Perfeito. Só antes de falar do Alzheimer, eu vou falar assim, então, quando a gente fala as principais demências, né, é importante a gente diferenciar, né? Existem demências de origem degenerativa, neurodegenerativa, e existem as demências não degenerativas, né? Então, você pode falar o que é degenerativo para o ouvinte? Perfeito. Degenerativo é quando a gente tem, geralmente, né, alguma deposição de algumas proteínas no cérebro, né, algumas proteínas específicas, e essas proteínas no cérebro elas vão lesionando os neurônios. Né? Ou seja, vai juntando um lixo ali, entre aspas. Exato, né? Vai acumulando algumas proteínas, e aí isso em algumas regiões específicas do cérebro, tá? E isso vai gerar sintomas, porque vai ter morte de alguns neurônios, né, em regiões específicas, isso vai dar os sintomas, e isso tende a ser progressivo, né? Por isso que a gente fala degenerativo, vai degenerando os neurônios ao longo do tempo, né? E aí existem várias doenças degenerativas, né? Então, a gente tem a doença de Alzheimer, a demência frontotemporal, a demência com corpos de Levy, né? E aí, cada demência dessa tem uma característica específica, né? Porque geralmente é um tipo de proteína específico. Então, cada uma delas geralmente tem uma proteína diferente e que se acumula em locais no cérebro diferentes. E aí, cada local do cérebro que ela se acumula no início vai dar um sintoma. Então, por exemplo, a doença de Alzheimer, ela começa a se acumular muito precocemente nas áreas responsáveis pelaquela memória que eu falei, aquela memória autobiográfica, memória episódica, né? Então, nesse circuito que trabalha a memória, que faz a consolidação da memória. Então, por isso, a primeira queixa nos pacientes que têm doença de Alzheimer é esquecimentos para fatos recentes. Ah, olha só. Então, geralmente, as pessoas que têm doença de Alzheimer, elas lembram de onde estudaram, lembram qual era a cidade que elas nasceram, qual foi o primeiro namorado, né? Lembram de várias situações no passado, mas coisas recentes, né? Então, às vezes, o que comeu ontem, o que você fez ontem, né? Tinha um compromisso e esqueceu, né? Então, esses fatos mais recentes, eles começam a ser prejudicados. A pessoa não consegue guardar informações novas, né? Então, esse é o sintoma principal inicial da doença de Alzheimer. Então, já emendando, então, para a doença de Alzheimer, sim, porque depois a gente fala um pouquinho de cada uma. Um outro sintoma também que a gente vê mais no começo, né, é a desorientação topográfica, né? O que significa isso, né? A pessoa, ela começa a se perder em locais que ela conhecia habitualmente, né? Então, caminhos que ela fazia rotineiramente, que ela sabia fazer, ela começa a ter dificuldade em se localizar no espaço. Então, isso também pode ser um sintoma precoce da doença de Alzheimer, né? Esses esquecimentos com essa desorientação. Como, por exemplo, você está dentro do mercado lá, que você ia todo dia e não sabia sair, né? Exato. Ou mesmo isso, a pessoa faz esse caminho para o mercado, todo dia fazia, andava 3 quarteirões para ir, 3 para voltar, e nesse caminho de volta a pessoa se perde. Isso é uma queixa muito comum, né? E geralmente pode começar, pode surgir nos quadros mais iniciais ainda, né? Então, esses são os sintomas principais. A desorientação temporal, né, como a gente já havia falado, a pessoa não consegue se lembrar, né, que dia é hoje, né, que ano que a gente está. Isso são as coisas mais precoces, né? Ao longo do tempo, como a gente falou, essas proteínas, elas começam a expandir a localização. Então, elas vão começar a se localizar em outros locais do cérebro. E aí elas vão poder dar outros sintomas. Então, digamos, essas alterações de raciocínio, né, de desatenção, tudo, elas vão se tornando muito frequentes também, né? Pessoas, até nas fases mais avançadas, né, elas podem ter alteração, até alucinações visuais, né, alterações de percepção das coisas, né, às vezes não conseguem fazer coisas, né, gestos como faziam antes, né, não conseguem mais cozinhar, não conseguem mais preparar um café. Então, isso vai progredindo, né, ao longo do tempo. Mas para a gente caracterizar uma demência, muito importante a gente ver o início.
porque é o início que fala para a gente, provavelmente, qual foi, né, o tipo de proteína onde ela começou a se acumular, e isso dá mais ou menos a dica para a gente de qual é o possível diagnóstico. Porque no final elas são muito parecidas, né? No final, decorrência de muita proteína exato, no cérebro, né? No final, a maioria das demências fica meio difícil você conseguir diferenciar, né? Porque ela se acumula por todo o cérebro, essas proteínas. Então fica difícil você diferenciar com base naquele momento. Por isso que aí você precisa da história, né? Por isso que o acompanhante é fundamental, porque ele vai te falar como que era lá no começo. Você já chega, por exemplo, num quadro mais avançado. Mas lá no começo, como que era? Não, doutor, ela queixava muito de esquecimento para coisas assim. Acabava de falar uma coisa, um outro sintoma muito importante, eles começam a ficar muito repetitivos. Não, você fala uma coisa, ele fala uma coisa, daqui a 5 minutos repete a mesma coisa, porque ele esqueceu o que falou. Não, então eles começam a ficar muito repetitivos. Isso é um sintoma bem frequente também dos quadros iniciais de doença de Alzheimer. Então, Alzheimer, amarrando aqui, você tem um comprometimento precoce da memória recente. Isso. E aí isso vai alargando, depois a memória espacial. Existe a fase de agressividade do Alzheimer? O paciente pode ficar agressivo? Perfeito, essa é uma ótima pergunta, né? As alterações de humor e de comportamento, elas são muito frequentes em várias demências, né? Vários quadros demenciais. Os pacientes que têm doença de Alzheimer, eles costumam, é muito frequente também, eles terem alterações de humor bem no começo do quadro. Tá? Eles podem ter quadros depressivos, né? Eles podem ter sintomas de tristeza, até de apatia também. Isso faz parte da doença, não necessariamente porque ele está sentindo que ele está ficando doente e deprime. Como é que é isso aí? Isso é uma questão interessante, porque não necessariamente faz parte da doença, mas pode ser. Tá. Então, eu vou te explicar. Existem pacientes com quadros depressivos graves, né, ou moderados a graves, e até com ansiedade também, descompensada, que eles podem ter queixas de esquecimento. E, às vezes, essas queixas de esquecimento podem estar relacionadas somente ao transtorno de humor, a depressão, a ansiedade. E você melhora, então, começa a tomar um antidepressivo, começa a fazer a psicoterapia, e às vezes essas queixas melhoram. A gente vê isso na prática. Por outro lado, transtornos de humor também podem ser uma manifestação precoce de algumas demências. Então, às vezes, o paciente, junto com esses esquecimentos, ele começa a ficar mais ansioso, né, começa a ficar mais irritado, né, pode começar a apresentar um quadro de apatia ou até mesmo de tristeza. Então pode ser também um quadro, sintomas iniciais, né? Mas por isso que a gente nunca dá um diagnóstico uma única vez, né? A gente precisa sempre acompanhar, né, e ver direitinho a história para ver o que faz mais sentido, né, para o quadro da paciente. E às vezes a gente vai acompanhando, vai vendo se esse quadro progride, né? Se vai piorando, ou se, por exemplo, você melhora o transtorno de humor e as queixas somem, né? Isso fala muito a favor de que essas queixas foram secundárias aí à depressão, por exemplo, né? Mas é frequente também ter alterações de comportamento e de humor nos pacientes com demência. Tá. Vamos falar agora um pouquinho da demência aí, que as pessoas querem ouvir muito falar por causa do ator, né, do Bruce Willis, a respeito da demência frontotemporal. Qual é a característica dessa demência? Como é que ela se diferencia da doença de Alzheimer no começo? Isso é muito interessante, Marcelo, porque surgiu, né, no ano passado, se não me engano, né, a matéria de que o Bruce Willis ele teve um diagnóstico de afasia, né? E aí ficou muito aquela... A tal da afasia progressiva, isso, né? E a maioria dos veículos de imprensa nem colocava como afasia progressiva, né? Colocava como diagnóstico de afasia, né? O que é interessante porque a afasia é um sintoma, é uma alteração neurológica, mas não é um diagnóstico propriamente dito, né? Ele não fala qual é a causa, é só um sintoma. Então, por exemplo, a gente pode ter afasia, que a afasia mais comum que acontece do AVC, né? É a do AVC. Né? Do derrame cerebral. Exato. Né? Então a paciente tem lá uma isquemia, né? Ou deixa de chegar sangue naquela região específica da linguagem do cérebro, ou às vezes tem uma hemorragia naquele lugar e a pessoa começa a ter dificuldade de falar, de se expressar ou mesmo de compreender algumas coisas. Então isso é uma afasia, mas é uma afasia secundária ao derrame. E aí existem outros tipos de afasia, né?
que são afasias de origem degenerativa, né? Que aí são chamadas as afasias progressivas primárias. Tá? É um diagnóstico relativamente raro, assim, não é algo que a gente vê com tanta frequência, mas comparado à doença de Alzheimer, por exemplo, que é muito mais frequente, né? Mas a afasia progressiva primária é um tipo de doença neurodegenerativa. E aí, por que eu estou falando de afasia progressiva primária? Né? Porque faz parte, dois tipos principais de afasia progressiva primária fazem parte da demência frontotemporal. Né? Podem ser essas manifestações iniciais. Né? Por quê? O que é demência frontotemporal? Basicamente, a demência frontotemporal ela é uma demência em que você tem uma atrofia, né? Você tem uma perda neuronal, uma perda de neurônios, que está predominantemente localizada nos lobos frontais e temporais. Por isso que chama demência frontotemporal. Tá? É ali que a proteína junta. Exato, é ali que junta mais proteína. E ali... o Alzheimer é mais temporal. Né? Exato, o Alzheimer ele é mais temporal e mais parietal, assim, no começo, né? Mas depois também ele vai se espalhando. E assim, a demência frontotemporal ela pode ter várias manifestações diferentes, né? Então, uma forma de se apresentar a demência frontotemporal é sobre a forma de uma afasia progressiva primária. Você explica o que é afasia para o ouvinte? Rapidinho. Perfeito. A afasia progressiva primária, basicamente, é quando você tem uma dificuldade, uma alteração de linguagem, e que ela é progressiva e que ela vai, como a gente falou, né, para você caracterizar como uma demência, ela tem que impactar na sua qualidade de vida, né? Você tem que atrapalhar as coisas que você faz. Você deixou de fazer coisas, está deixando de fazer coisas por conta da afasia, né? E essa afasia ela é progressiva, né? Então ela vai piorando ao longo do tempo. Quando é só a afasia, basicamente só a afasia, a gente chama de afasia progressiva primária, porque é basicamente ali só a afasia que não tem outros domínios muito acometidos, né? O que aconteceu com Bruce Willis? Provavelmente, né? Porque, enfim, a gente não tem muitos dados, né, do que aconteceu. Só para explicar para os ouvintes o que é afasia. A afasia é um transtorno de linguagem, ou seja, a pessoa que tem afasia tem alteração de linguagem e basicamente ela pode ser de expressão, ou seja, ela acaba tendo dificuldade para falar, ou seja, pode não encontrar palavras ou não conseguir formar frases completas, ou seja, dificuldade para falar, sabe o que quer falar, porém é difícil de falar. Nós temos também a afasia de compreensão, né, em que a pessoa ouve a linguagem falada, porém sai, né? não consegue entender o que está ouvindo, né? Observem que na afasia de expressão, a pessoa não consegue expressar a fala, não consegue falar adequadamente, construir a linguagem, porém está entendendo tudo, né? E na afasia de compreensão, a pessoa consegue falar, porém não entende muito o que os outros falam, nem o que está falando. E, consequentemente, não consegue elaborar uma resposta, né? E existem as afasias mistas. Tá. Fala aí do Bruce Willis. O que você acha que aconteceu assim? Vamos especular um pouquinho. Por ele ter tido recentemente essa mudança, entre aspas, do diagnóstico, né? Porque, a princípio, a afasia progressiva primária já faz parte ali do espectro da demência frontotemporal, mas o que provavelmente aconteceu é que ele começou a ter outros sintomas que não estavam exclusivamente ligados à linguagem, né? Então é possível, eu não sei quais foram os sintomas que ele apresentou, mas acredito que tenha surgido alguns sintomas talvez comportamentais, né? Existe uma variante, né, que chama a variante comportamental da demência frontotemporal, né? Em que você tem alguns sintomas de comportamento. Então, por exemplo, né, a pessoa ela pode ficar mais desinibida, então ela pode falar, enfim, começar a falar piadas um pouco inapropriadas em ambientes não adequados. Exato, né? A pessoa pode ter falta de empatia. Então, a pessoa vê um acidente, já peguei casos assim, né, de ver um acidente com a pessoa próxima e a pessoa não se manifestar, né, não ir ajudar, fingir que não aconteceu. Então, a falta de empatia com o próximo, né? Comportamentos meio
obsessivos, né? Então a pessoa fica pegando sempre a mesma coisa, fazendo movimentos com as mãos repetidos, né? Alterações de alimentação, né? Então a gente pode ter compulsões alimentares, geralmente por doces, né? Então a pessoa que começa a comer doce disparadamente, assim. Tem que tomar cuidado. Mas de uma forma patológica, né? De uma forma assim muito exagerada, né? Aquela pessoa que não tem limites, né? Basicamente, essa variante comportamental é como se fosse aquela pessoa que não tem limites, né? Como se fosse aquele tiozão, sabe, inapropriado, só que ao extremo, né? Aquela pessoa que começa, ficar desconfortável. E outra coisa, começa a tornar o ambiente desagradável. Exato. E no começo, às vezes é difícil você fazer esse diagnóstico bem no começo, né? Às vezes a pessoa acha, nossa, isso tá ficando mais chato, a pessoa que tá perdendo a noção. Mas ao longo do tempo, quando isso vai impactando em algumas atividades da vida dele, né? Essa pessoa realmente vai deixando de conseguir fazer algumas coisas, vai se colocando em situações de risco, né, por conta disso. Então, geralmente é nesse momento em que as famílias começam a procurar ajuda. Há uma descrição do Bruce Willis, eu acho que foi mais pelo lado dele aqui, que ele tinha dificuldade de memorizar os textos. Não memorizar, mas de... Ele é um artista, né? E ele teve muita dificuldade para lidar com a afasia. Eu acho que ele não conseguia se expressar como artista, etc. Até. Vamos falar um pouquinho, então, agora é uma demência, não é tão frequente, que é a demência dos corpúsculos de Levy, que já é outra proteína, né? Sim. Que deve juntar em outro lugar. Você explica um pouquinho para o nosso ouvinte? Perfeito. Só voltando um pouquinho, em relação à demência frontotemporal, é importante o público saber que demência não é sinônimo de alteração de memória. Demência não necessariamente significa, num primeiro momento, dificuldade de memória. Mas no Alzheimer, a primeira manifestação é a dificuldade de memória, principalmente para fatos recentes. Agora, na demência frontotemporal, a dificuldade mesmo de memória que prejudica a função, ele pode não aparecer num primeiro momento, ele pode aparecer durante o percurso da doença, né? Então, ele pode, inclusive, começar com alteração de outros domínios cognitivos. Por exemplo, domínio comportamental, por exemplo. Uma vez eu atendi um paciente em que começou mais no lobo frontal do que temporal. Então, ele falava bem, ele se expressava bem, ele entendia tudo, tinha boa memória, né? Mas ele perdeu o julgamento da situação. Então, ele começava a cantar as menininhas. Né? Inclusive, o cúmulo foi quando ele começou a cantar as amigas da filha na frente da filha. Né? Então, quando isso acontece, muitas vezes as pessoas têm um preconceito com as pessoas e acabam criticando. Só que nós somos da área de saúde, nós temos que ter... Pode ser a manifestação de uma doença. Pode ser manifestação de doença e não sair julgando a pessoa, não sair xingando a pessoa, julgando, porque pode ser que haja alguma doença acontecendo com a pessoa. Às vezes você vira um hater de alguém que está doente. Isso, de alguém que está doente. Então, nessas horas, é importante a família também não sair julgando e sim, proteger a pessoa. E procurar ajuda. Claro, pedir desculpa para os amigos. A filha saía pedindo desculpa para os amigos, né? E para pessoas da rua, né? Saía pedindo desculpa, levar para o médico para que a pessoa possa ser acompanhado pelo médico, descartar insuficiência renal, hepática, etc., né? Para essa alteração de comportamento. Eu lembro uma vez, eu assisti uma reportagem, acho que levaram um casal para elogiar 40 anos de casado, aí o jornalista começou a perguntar e o cara começou a liberar algumas informações inadequadas e o jornalista não percebeu. E ele começou a falar daquilo como se fosse uma piada. Eu olhando, falei, nossa, ele deve ter algum sintoma precoce de demência ali, sutil,
E ele não percebeu, e aí virou uma piada. Tiveram que cortar um programa numa TV ao vivo. Tiveram que cortar para, né? Enfim, é muito perigoso isso. E né? às vezes realmente pode ser perigoso. Às vezes a pessoa pode se colocar em situações muito... Até de vida, né? De vida, complicadas, né? financeiras. Tem pessoas que fazem empréstimos vultosos, tem coisas... Tinha que dar olha, com todo o respeito, eu tinha que dar um curso desses para o gerente do banco, né? Sim. Entendeu? Não, mas é sério. Sim. Eu já peguei muitos casos que por causa de demência o cara faliu. Sim. Empréstimo, compra de produtos bancários inadequados, etc. E Perfeito. complicado isso, né? E só antes de falar do Levi, uma coisa que é interessante, está falando de afasia progressiva primária, né? E como eu estava falando, a afasia progressiva primária, na maioria dos casos, ela entra dentro ali da demência frontotemporal, né? Por isso que o Bruce Willis acabou evoluindo de afasia progressiva primária, teoricamente, para o diagnóstico mais formal de demência frontotemporal. Mas a afasia progressiva primária, ela também pode ser causada pela doença de Alzheimer. Isso é uma coisa que, enfim... Às vezes mistura os diagnósticos. Às vezes mistura, é mais específico, porque já tive paciente assim que veio com diagnóstico fora de afasia progressiva primária e realmente tinha uma afasia progressiva primária, só que a causa principal era pela doença de Alzheimer. E a pessoa ela ficou assim, não entendia, porque disseram para ela que ela tinha uma demência frontotemporal. Né? Então existe um tipo muito específico de afasia progressiva primária, né, que a gente chama forma logopênica, né, que a pessoa ela tem dificuldade em achar palavras. Né? Então ela vai falar uma coisa, aquele negócio, aquela... Ixi, cuidado, hein? E é muito característico que eles têm muita dificuldade de repetição também. Então você pede para repetir uma frase, elas se embolam tudo, né? Tem muita dificuldade. Então essa é o que a gente chama de uma variante da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer, como eu falei no começo, a forma principal, mais de 90% dos casos, é essa forma de esquecimentos, né, que a pessoa tem. Então a grande maioria vai ser. Mas existem algumas variantes, existem algumas variações da doença de Alzheimer, que pode ser a afasia progressiva primária, pode ser também o que a gente chama, né, de enfim, uma dificuldade às vezes de reconhecimento, né, das coisas, né? A pessoa tem dificuldade de reconhecer objetos, né? Alterações mais posteriores no lobo posterior, que é o lobo do reconhecimento, da visão. Né? A gente pode ter uma variante que ela é mais relacionada ao raciocínio, né? Pode ter mais alterações de comportamento também. Então a doença de Alzheimer, não se espantem também se for um quadro mais atípico de doença de Alzheimer, e aí, talvez o neurologista classificar como uma doença de Alzheimer. Né? Mas a grande maioria dos casos começa com esquecimento. E demência de corpúsculos de Levi. Demência de corpos de Levi. Então, essa é uma demência muito interessante também, assim do ponto de vista neurológico, né? Para a família, obviamente, não é, né? Mas que ela costuma começar com algumas alterações bem específicas, né? Então, alguns pontos que a gente fala assim, cardinais da demência com corpos de Levi. Primeiro, a gente costuma ter alteração cognitiva, mas mais relacionada ao que a gente estava falando, né? As funções executivas, né? Ao foco atencional, ao raciocínio, ele começa a ficar mais prejudicado, a pessoa não consegue se planejar direito, né? Começa a errar muita conta que fazia bem antes. O sintoma cognitivo principal não é esquecimento. Pode ter um pouco de esquecimento também, mas o principal é esse. Mas outras coisas que chamam a atenção, que falam muito a favor de Levi. Alucinações visuais precoces, né? Então a pessoa, e alucinações geralmente complexas, né? Então começa a ver outras pessoas, animais, né? Dentro da casa, né? Começa a ver, eu já vi paciente que fala que via o quarto caindo água na parede do quarto o tempo todo, e não estava chovendo, que nem agora está em São Paulo, né? Então, e via inundação dentro do quarto quando não tinha nada, né? Um monte de aranha, formiga, né? Muito comum eles verem animais. Então, alucinações visuais mais complexas. Uma outra coisa também que é frequente, alterações de sono. Né? Então, tem um distúrbio específico, né, que a gente chama transtorno comportamental do sono REM. Né? Sono REM é aquele sono que a gente sonha. Né? Que a gente fala, REM é de Rapid Eye Movements, né? Que o olho ele começa
a mexer muito rápido. Se todo mundo for prestar atenção a alguém dormindo, quando está sonhando, geralmente o olho ele começa a fazer alguns movimentos assim. Então esse é o sono REM, né? O sono em que a gente sonha. E geralmente quando a gente está sonhando, imagina, a gente está pulando de um edifício, está fazendo alguma estripulia, fazendo algum esporte, voando. Em cima da cidade. Então assim, só que o nosso corpo está parado, né? Nosso corpo não se mexe, porque existe um comando central para o nosso corpo ficar parado, enquanto a gente está sonhando aquele mundo inteiro, né? Nos pacientes que têm esse transtorno, o cérebro ele para de mandar esse comando para o corpo ficar parado. Nossa. Então a pessoa ela começa a se movimentar, se mexer na cama. E às vezes derruba o companheiro, cai da cama, se machuca, né? Às vezes pode ser bem importante isso. Então, e nem sempre é fácil a gente conseguir saber se é realmente nesse período do tempo, desse período do sono, tudo. Às vezes a gente precisa acabar fazendo um exame mais específico, né? Uma polissonografia para poder dar um diagnóstico mais preciso. Mas é um transtorno que é bem frequente também nos pacientes com Lewy. E a última alteração, mais principal assim, dos pacientes com Lewy é o que a gente chama de parkinsonismo, tá? Que é muito comum as pessoas confundirem parkinsonismo com doença de Parkinson. Parkinsonismo são as alterações motoras, né, que os doentes com doença de Parkinson têm. Então eles começam a ter uma rigidez, né, muita dificuldade, uma lentidão nos movimentos, às vezes pode ter algum tremor também associado. Então os pacientes que têm demência com corpo de Lewy, eles podem ter também essas alterações motoras, pode ter quedas também, né? Que não faz parte do quadro das outras demências no início ou no meio da manifestação. Geralmente esse quadro é mais específico para a doença com corpo de Lewy, né? Existem até algumas outras demências que manifestam com parkinsonismo, tá? Mas são um pouco mais raras, talvez não valha a pena a gente comentar. Vamos falar por último, aí o Edson vai... Essa semana atendi um paciente, avaliei um paciente que provavelmente seja demência associada à doença de corpo de Lewy. E olha só que interessante. Aparentemente a memória estava boa, só que a queixa ele é um matemático. A queixa é, doutor, não consigo mais fazer os meus cálculos. É justamente isso que você falou, de função executiva, né? Ele falava, doutor, antes eu fazia tudo de cabeça nas coisas que eu faço. Atualmente eu não consigo mais fazer de cabeça. Eu tenho que fazer com calculadora e eu tenho que anotar. Então, provavelmente, algum distúrbio de memória, porque para fazer tudo de cabeça, precisa ter memória também. Ele não mais conseguia ter memória suficiente para isso e nem executar. Bom, essa foi a queixa. A segunda queixa dele, a esposa falou, doutor, que é o do distúrbio comportamental do sono REM, falou, doutor, ele fica se mexendo muito, parece que está brigando, e ele grita. Ele fica resmungando, balbuciando, fala algumas palavras soltas, xingando, né? E ele fica parte da noite fazendo isso. E já bateu em mim, falou assim, né? Ou seja, é um quadro característico de distúrbio comportamental do sono REM. Né? Aí quando eu fui examinar o paciente, ele tinha roda denteada, um pouquinho de rigidez, né? Tinha um pouquinho de tremor. Né? Agora, bradicinesia ele não tinha, né? Mas ele juntou duas esferas do parkinsonismo, que é tremor de repouso, ele tinha um pouquinho, e ele tinha um pouquinho de rigidez. Bom, e só fazendo um paralelo, a última coisa, é que a demência com corpo de Lewy, ela é uma doença que ela é uma prima da doença de Parkinson, né? Isso é uma coisa, são parentes. É a mesma proteína da doença de Parkinson, uma proteína que chama alfa-sinucleína. A grande diferença do Lewy para o Parkinson é onde começa, né? Onde começa essa deposição das proteínas e se dá os sintomas principais. Então, na doença de Parkinson, o começo é muito mais motor, né? Então a pessoa vê aquele tremor, aquela lentidão, aquela rigidez. Mas a pessoa com doença de Parkinson, inicialmente, ela não tem quadro demencial.
ela começa a desenvolver o quadro de demência, né, geralmente essas alterações, né, de funções executivas, de memória, mais lá para frente, depois de alguns anos de doença. Enquanto que os pacientes com Lewy, é o contrário, eles começam com quadro demencial e geralmente as alterações motoras não são mais tardias. Já pode ter também no começo, mas não são tão pronunciadas geralmente como na doença de Parkinson. E é importante orientar a população para que os nossos pacientes com doença de Parkinson não entrem em pânico. O quadro demencial na doença de Parkinson, quando aparece, é muito mais tardio. Uhum. E outra coisa importante, não aparece em todos os pacientes. Bom, vamos ter que... Eu queria falar de demência vascular, mas nós temos algumas coisas para falar aqui ainda, mas amarrando, demência vascular acho que a gente aborda no podcast de AVC, etc. Para falar um pouquinho também ali em prevenção, a gente fala. Aí é o seguinte, amarrando o que você falou, a demência, o diagnóstico vai depender de que proteína é e aonde ela se junta no cérebro, isso? Exatamente. E aí vai dar os sintomas específicos e é assim que o neurologista vai fazer o diagnóstico. Eu queria que o Edson falasse rapidamente, porque há uma confusão enorme na população. Se um velhinho fica confuso, a primeira coisa, não, tá com Alzheimer, tá com demência. Como é que é isso, Edson? Fala rapidamente pra gente a respeito das demências ou das síndromes demenciais agudas reversíveis, que o paciente volta ao normal. É importante todos da área de saúde, assim como a população, é importante todos saberem que a síndrome demencial tem a síndrome demencial degenerativa, como o Maurício falou para a gente, né? E tem a síndrome demencial reversível, né? Os sintomas de demência nada mais são do que manifestação de cérebro que não funciona bem, né, em suas diferentes esferas, né? Então, o que faz o cérebro não funcionar bem? O que pode favorecer o aparecimento de sintomas demenciais? Então, anemia grave, né? Carência de vitamina B, por exemplo, complexo vitamínico, né? Principalmente B1, B12, né? E o ácido fólico são vitaminas que reconhecidamente a sua carência pode provocar alteração de função do cérebro e pode mimetizar uma demência, né? É importante nós sabermos também das doenças sistêmicas, né? Por exemplo, alteração da tireoide, tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo podem provocar disfunção cerebral, assim como insuficiência hepática, insuficiência renal. Em outras palavras, doença do fígado e doença dos rins podem provocar um quadro demencial. É importante nós descartarmos também, como médico, investigarmos as doenças infecciosas. Infecção, né? Muito comum, né? Isso. A gente vê velhinho infecção, ficar confuso. Né? A primeira manifestação da infecção, às vezes, é confusão. Isso. Né? Isso. E dentro das infecções, principalmente a sífilis, né? A neurosífilis e o HIV, por exemplo. Né? Então, uma recomendação aos jovens sexualmente ativos, e não só jovens como os idosos sexualmente ativos, é de que a proteção é muito importante. A proteção para evitar sífilis e evitar HIV, por exemplo, é muito importante. É problema de saúde pública, inclusive. Bom, fora isso, é importante nós sabermos, por exemplo, doenças oncológicas, né, neoplasias podem consumir o organismo e fazer com que o cérebro não funcione direito. E é importante também nós lembrarmos, além disso, da depressão, né? Como o próprio Maurício já falou, a depressão ela diminui a atenção das pessoas. A atenção é o pré-requisito para ter uma memorização, né? Então, e além disso, o cérebro deprimido funciona diferente. Nós temos lerdeza, lentidão do pensamento no cérebro deprimido. Os circuitos neurais do cérebro deprimido funcionam de modo diferente, inclusive na parte da memória. Tá? Então, depressão é o diagnóstico diferencial. É importante detectar a depressão e tratar. Tá? E um outro detalhe: os deprimidos podem sorrir.
Então, dependendo da fase do dia, os deprimidos podem ficar, inclusive, eufóricos. Então, muito cuidado. Não é porque almoçamos com o nosso filho e que o nosso filho estava sorrindo que ele não tem depressão. Então, muito cuidado. Bom, e além de depressão, é importante nós pensarmos os medicamentos. Então, alguns medicamentos podem promover disfunção dos circuitos da memória, né, e do comportamento. Por exemplo, os benzodiazepínicos, que é Rivotril, muito utilizado para dormir, Lexotan, e muito utilizado para tratamento de ansiedade, né? E, portanto, não façam automedicação, né? Toda medicação precisa ter um objetivo, uma prescrição, uma necessidade médica, né? Então, benzodiazepínicos, né? Os anticolinérgicos, né? Que são os antagonistas da acetilcolina. Por exemplo, os antidepressivos tricíclicos, os neurolépticos, eles têm os efeitos anticolinérgicos, né? Alguns antiparkinsonianos podem ajudar a diminuir a capacidade de memória, por exemplo, o biperideno, né? Então, medicamento. E as condições potencialmente neurocirúrgicas, né, que nós não podemos esquecer. Por isso que é importante as pessoas com alteração de comportamento e memória, é importante procurar o médico, né? Então, hidrocefalia de pressão normal, é importante nós descartarmos, e hematoma subdural crônico. Rapidamente, hidrocefalia de pressão normal nada mais é do que acúmulo de líquido céfalo-raquidiano, ou seja, de água do cérebro, nos ventrículos do cérebro, ou seja, nas cavidades dentro do cérebro, e esse líquido ele pode acumular de modo lento, né, sem aumentar muito a pressão intracraniana, sem provocar grandes sintomas de aumento da pressão intracraniana. Só que com o tempo, de modo crônico, esse acúmulo de líquido chega a ponto de comprimir o cérebro e provocar alteração de função no cérebro, né, pela compressão cerebral, né? E o diagnóstico tem que ser feito. Ele pode simular uma demência, ou seja, ele, como manifestação clínica, pode ter quadro de demência, alteração de comportamento, quadro de memória, dificuldade de memória. Ele pode provocar apraxia de marcha, que é uma função executiva, né? Alterar a marcha. E ele pode também provocar incontinência urinária. Então, as pessoas que vêm com dificuldade de memória e comportamento, as pessoas que vêm com alteração na marcha, dificuldade na marcha e perdas de urina, nós temos, e é um paciente idoso, por exemplo, nós temos que pensar na possibilidade de hidrocefalia de pressão normal. Bom, por outro lado, o hematoma subdural crônico, a história clássica é: o paciente vem com queixa de memória, de atenção, de alteração de comportamento, a família fala: nossa, o meu pai está sonolento, o meu pai não consegue mais fazer as coisas, se perde no supermercado, não consegue fazer conta, né? Ou seja, o filho fala para o médico que o cérebro do pai não está funcionando direito, né? E as pessoas até já esqueceram que 3 semanas atrás, 1 mês atrás, o senhor caiu e bateu a cabeça. Bateu a cabeça. Isso, lá. até esqueceu. Nem lembrava mais. É bobo, né? Isso. O cara nem... Né? Só que ao bater a cabeça, muitas vezes a pessoa está usando aspirina, por exemplo, né? E vai sangrando bem devagarinho. E vai acumulando sangue entre o cérebro e o crânio e o osso. Né? E vai sangrando bem devagarinho. Né, de tal maneira que acaba demorando 3 semanas, por exemplo, para acumular uma quantidade de sangue suficientemente intensa para provocar inflamação do cérebro e compressão do cérebro, quando o cérebro passa a não funcionar direito. E o tratamento, dependendo do paciente, né, seria um tratamento cirúrgico de remoção do hematoma. Esquecemos também do tumor, né, que o Yuri Neville falou. Verdade. Tumores grandes também podem levar a alteração do comportamento. Isso. E até infecções sistêmicas, como, por exemplo, uma infecção urinária, uma alteração de eletrólito, né, cai o potássio, ou seja, o velhinho pode ficar confuso, né? Quer complementar? Quer falar de remédio?
que pode provocar síndrome demencial? O que você quer falar? Bom, acho que só para amarrar isso, né? Por que é importante o que o Chu falou? Porque na nossa investigação, no paciente que chega com uma queixa cognitiva, a gente tem que investigar tudo isso, né? Então, o que a gente falou mais importante, né? A história, né? Reforçando, né? A história lá desde o começo, como que foi, como que evoluiu esse quadro. Então, se é um quadro mais recente, de 3 semanas atrás, ou se é um quadro de 2 anos, ou um quadro de 10 anos que está chegando para você. Avaliação cognitiva básica que a gente vai fazer. E aí a gente vai pedir alguns exames. Exatamente. Né? Fala aí dos exames pra gente. Os exames que a gente pede, geralmente, quando a pessoa chega, a gente vê a história, examina, a gente já tem uma suspeita, né? A gente pede os exames para quê? Geralmente para excluir outras causas, né? E geralmente causas reversíveis de demência, né? Então, por exemplo, um hematoma subdural, um hematoma na cabeça. É uma causa potencialmente reversível, né? Você vai lá, descomprime, tira o sangue e a pessoa pode melhorar. Por isso que sempre que a gente faz essa avaliação, a gente pede alguns exames básicos. Então, exames de sangue, e aí vai entrar tudo isso que o Edson falou, né? Vai entrar hemograma, função tireoidiana, pesquisa para algumas infecções, principalmente HIV e sífilis, né? Algumas vitaminas mais frequentes, né? Principalmente vitamina B12. E o exame de neuroimagem, né? Uma tomografia ou, de preferência, uma ressonância, né? Mas para a gente, algum exame de neuroimagem para a gente avaliar como que está a estrutura do cérebro, né? Se tem alguma lesão ali, por exemplo, se tem um tumor, se tem um aumento, né, uma hidrocefalia, um aumento de líquido muito importante, ou se tem um sangramento. Então, para a gente excluir outras causas. Fazendo esses exames, excluindo essas outras causas, a gente vai dar o diagnóstico. Geralmente, se for um Alzheimer, a gente pode dar esse diagnóstico, que é um diagnóstico clínico. Clínico. Quer dizer, o diagnóstico das demências é basicamente ou primordialmente clínico. Sim. Atualmente, né, isso a gente não pode falar daqui a 10, 20 anos, né, porque as coisas estão mudando muito, né, mas atualmente o diagnóstico que a gente faz é clínico. Então, a gente vê os sintomas, vê os sinais, vê a progressão e a gente, provavelmente essa pessoa tem uma doença de Alzheimer. Né? Eu não posso dizer com certeza, porque a gente só diz que a pessoa com certeza tem uma doença de Alzheimer quando a pessoa, por exemplo, falece, a gente pega o cérebro dela, examina, bota no microscópio e a gente vê essa proteína típica da doença de Alzheimer. Porque existem demências que podem dar sintomas muito parecidos, a gente viu, né? Então, algumas demências podem fazer essa... corresponder a alguns sintomas, né? Então, um paciente com Alzheimer, às vezes pode ter uma alucinação, às vezes pode ter uma alteração de comportamento que lembra uma demência frontotemporal. Mas, em geral, a gente sempre fala, né? Qual é a importância de você saber o diagnóstico diferencial entre 3 demências degenerativas, por exemplo? É importante para o paciente? É importante para você, médico? Por que é importante? Porque já que todas, no final, vão parecer a mesma coisa. Mas existem abordagens que a gente faz diferentes para cada uma. Lógico que existe uma coisa geral, né, que a gente vai falar abordagem com a família, né, tratamento multiprofissional, mas cada demência tem a sua característica, né? Então, por exemplo, na demência de Alzheimer, na doença de Alzheimer, né, a gente pode dar algumas medicações que podem auxiliar um pouquinho mais no foco, na concentração, às vezes pode melhorar um pouquinho a memória, né? E se a gente der essas medicações numa demência frontotemporal, a gente pode piorar o quadro. Olha só, importante isso, hein? Então, muito importante. Por outro lado, pacientes que têm demência com corpos de Levy, eles respondem muito melhor às medicações que a gente faz numa doença de Alzheimer, que foram criadas para a doença de Alzheimer, mas a gente testou ela no Levy e a gente viu que eles melhoram muito a memória, a concentração com essa doença. Então, a gente faz até doses um pouco maiores. Olha só. Então, é fundamental a gente poder diferenciar, até para tratar sintomas específicos. Então, por exemplo, esse transtorno que a gente falou, comportamental do sono REM, esse distúrbio do sono, existem algumas... Quando isso realmente se torna algo perigoso, né, machuca, cai da cama, a gente pode dar algumas medicações, né, que podem aliviar um pouco esses sintomas, né? E o próprio parkinsonismo, alteração motora, é fundamental a gente saber se tem, porque tem medicação também específica que pode ajudar, né? Então, é importante, e até para a família também, né? É importante saber, né? Às vezes a família auxilia muito na condução, né? Na compreensão do que é, né?